Então, vamos lá dar continuidade ao nosso segundo momento, né? De enfermagem e neonatologia. E vamos seguir corrigindo nossa atividade. Mônica, por favor, diga aí a outra questão, por favor. Só foi até a 4. Foi, encerrou, né? Então, pronto. Então, essa atividade a gente falou um pouco sobre, né, os cuidados ao recém-nascido, né, na sala de parto, cuidados imediatos que a gente tem que ter, que são totalmente importantes, né, para que o recém-nascido tenha uma qualidade de sobrevida no momento boas, né, que são indispensáveis nesse momento. Alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa para dizer em relação a isso? Tem alguma dúvida? Posição 18. 1, 2, 3, 4. Tem gente? 18%. Então, já tem 14 pessoas. Deus chega mais. No final dessa aula, eu vou fazer a chamada. Então, vamos já à continuidade, certo, gente? O slide. Meu Deus, cadê o slide, meu Deus? Compartilhar a tela. Não estou achando aqui. Vou sair para me dar o zoom. Só um instante aqui, gente. Estão vendo o slide? Então, né? Sim. A gente veio aqui. A gente falou dos cuidados imediatos, gente. Acho que falou, professora, se não me engano. Falou. Escrevam ali. Na hora que o bebê nasce, gente, nas primeiras horas após o nascimento, todo o RN mantém-se encurvado, com membros superiores fletidos. A cabeça, ela apresenta a cabeça grande em relação ao corpo, certo? Então, a cabeça, que é o PC, quando a gente falar assim, PC e PT é perímetro torácico e perímetro cefálico. E, geralmente, o bebê, o recém-nascido, ele vai ter 2 centímetros maior a cabeça do que o perímetro torácico, entendeu? O perímetro cefálico vai ser mais ou menos 2 centímetros maiores do que o perímetro torácico, certo? Que é o PC e o PT. Matizes avermelhados podem ocorrer causado por ajuste nos níveis centrais de oxigênio ao ambiente extrauterino. Então, vai ficar um pouquinho avermelhado por causa desse ajuste, níveis centrais de O2 ao ambiente extrauterino.
O crânio do bebê vai ter 6 ossos, um frontal, um occipital, 2 parietais e 2 temporais. A fontanela na anatomia humana é o espaço macio e membranoso que separa os ossos do crânio do recém-nascido. Vocês já ouviram falar em moleira do bebê? No meio da cabeça, que é bem molinho assim, ó. Então, quando o bebê vai passar no canal de parto, né, que é o canal vaginal, essa moleira, gente, ela vai servir para que fique, ó, que a cabeça diminua, certo? E passe no canal. Então, aqui em cima, nessa partezinha, a gente tem a moleira, que o nome é fontanela bregmática. Alguém já ouviu falar nisso? Moleira. Alguém já tocou no bebezinho aqui em cima? Já. Perceberam que tem essa parte mole aqui? Aí fecha com quantos anos, professora? Não fecha, né? É mais ou menos até 2 anos que ele vai fechando, né? Se não tiver nenhum problema. Então, como é o nome disso, a gente chama moleira, né? No dia a dia. A moleirinha do bebê, ela é bem delicada, né? E o nome certo é a fontanela bregmática, certo? Que tem esse, é o espaço macio e membranoso que separa os ossos do crânio dos recém-nascidos. Então, quantos ossos do crânio o bebê tem? Quem sabe me dizer onde é o osso frontal? O osso frontal é esse aqui, ó, da testa, né? Quem pagou na anatomia sabe que o crânio é dividido em regiões, né? Região frontal, região parietal, região temporal, certo? E occipital aqui atrás. Então, o bebê ele vai ter quantos? Um frontal, né? Que é essa parte da frente. 2 parietais e 2 temporais em um occipital. Alguém aqui nunca ouviu falar sobre essa região do crânio? As regiões do crânio, todo mundo já ouviu falar? Já. Então, quais são as regiões do crânio? Frontal, Frontal, occipital, parietal, né? Aqui de cima, ó. 2, né? Temporal, aqui do lado, ó. Né? E o occipital, que é aqui na nuca, aqui atrás, né? Então, ele vai ter esses ossos aí, os 6 ossos do crânio. E essa fontanela bregmática, que ela é bem molinha, que é conhecida como moleira. Ó, fontanelas são espaços cartilaginosos quadriláteros encontrados na cabeça através de palpação. As principais são bregma ou bregmática, que se fecha por volta dos 18 meses, né? Que dá 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Então, até 2 anos é mais ou menos normal. E a lambda ou lambdoide posterior se fecha por volta de 4 meses, certo? Então, a fontanelazinha tem a função da passagem do parto para facilitar na passagem do parto. Cavalgamento, superposição dos ossos, certo? Então, os ossos do crânio são superpostos um no outro. Assim. É o cavalgamento que diz. Vou passar isso aqui, certo? Face. Todo RN pode apresentar a face edemaciada, com manchas, em consequência do trabalho de parto, regredindo espontaneamente, certo? Então, é normal, gente, que o bebê tenha aquela carinha, que eu falei, não foi? Carinha de joelho, né? Amassadinha. Tem uns que nascem bem bonitinhos já, bem? Mas a maioria nasce com aquela carinha bem amassada. Por quê, gente? É normal, né? Ele acabou de sair de um processo, né? Na passagem do parto, do canal ali. Então, fica com aquela carinha amassadinha. Então, é normal que se apresente assim. Então, ela pode ter a face assimétrica. O recém-nascido pode apresentar a face desigual, devido a uma posição defeituosa na vida fetal, né? Mílio facial ou sebáceo. São pequenos pontos brancos, causados pela obstrução dos poros.
localizado na região frontal e nasal no primeiro mês. Estrabismo devido à imaturidade do sistema nervoso, nervo óptico imaturo. O recém-nascido não consegue coordenar o globo ocular, podendo persistir até o 6º mês. Entenderam, gente, que o olhinho dele ele pode ser um pouco trocado no início, certo? Porque o desenvolvimento do globo ocular não foi ainda, né, desenvolvido. Então, é normal que ele possa ter esse leve estrabismo, que ele vai se normalizando, né? Que até o 6º mês, mais ou menos, que ele vai poder estar ficando normal. Tá vendo? Carinha, né? Amassadinha. Tá vendo isso aí, esses milhos sebáceos? É normal também que ele tenha no início. Carinha inchada, né? Tem essa manchinha. Às vezes tem um. A pele, gente, do bebê, que é aquele famoso vernix caseoso. É uma secreção normal da pele, rica em glicoproteínas, colesterina, ferro e albumina, caracterizado por uma película lipoide. Alguém sabe dizer o que é uma película lipoide? Vem de lipídios. O que é lipídios? É a famosa gordura, certo? Quando eu falo lipídio, estou falando de gordura. Então, esse vernix caseoso, ele é uma película gordurosa, certo? Ou seja, película lipoide, a qual se atribui propriedades imunitárias. É um dos outros, como é que se diz? Que vai ser utilizado para facilitar o parto, certo? A gente vai ter a fontanela, que vai, né, fechar um pouco o crânio para a passagem. E também temos o vernix caseoso, que ele é meio engordurado, que vai facilitar também a passagem do feto na hora do parto. E é reabsorvida pela pele nas 48 horas após o parto. Alguém já viu o bebê todo branquinho quando nasce? Né? Então, se você tocar, gente, naquela pelezinha dele, ela é bem gordurosa, certo? Parece uma massinha gordurosa. Como é o nome disso, gente? Dessa massinha gordurosa? Todo branco. Nasce todo branco. É o vernix caseoso, né? Se alguém perguntar a vocês qual é a função daquela massinha que o bebê tem no corpo, que é todo branco, né? Alguém perguntar a vocês assim no dia a dia. Qual é a resposta? Serve para... Diga aí com as próprias palavras. A vizinha de você está grávida. Quando nasceu, chegou. Mulher, pelo amor de Deus, meu filho nasceu todo branco. Uma massa na pele. Você vai explicar a ela o que é que você vai dizer. Diga a alguém, vê se sabe dizer. Com as próprias palavras. Facilita na saída do bebê. Isso, é uma massa, né? Qual é a consistência dela? Tipo de quê? Engordurada, né? É uma massa lipídica. Então, uma massa de gordura que tem na pele para facilitar, né, Gerlane, a passagem do bebê, né? A gente sabe que o parto é uma função natural, né, que o próprio corpo vai desenvolvendo. Não existe força externa nenhuma, né, gente? O médico não vai forçar, a gente não vai forçar. Ele vai naturalmente nascendo quando chegar o trabalho de parto, né? Então, existem essas coisas aí que vão facilitando essa passagem do bebê. E o vernix caseoso faz parte desse processo de facilitar a saída do bebê, né, na hora do parto normal. Então, ele vai ser reabsorvido pelo corpo em mais ou menos 48 horas. Não é isso? Então, é uma massa lipídica, né, que vai facilitar a passagem do bebê pelo parto. Eritroderma neonatal, variação na coloração da pele, que vai desde o rosa ao vermelho intenso. Causa eritrócitos periféricos.
Alguém sabe o que é eritrócitos? Não, né? Alguém sabe o que é hemácia? Hemácia? Hemácia é uma célula. Que célula seria essa? As hemácias. São os glóbulos vermelhos. São chamadas hemácias, certo? E o nome similar à hemácia é eritrócito, certo? Quando eu falar os eritrócitos, eu estou me referindo aos glóbulos vermelhos, certo? Os glóbulos vermelhos chamados eritrócitos são os mais novos, né? De pessoas mais jovens. Quando vai envelhecendo mais, a célula vai se tornando hemácia. Então, eritrócitos são os glóbulos vermelhos. Então, quando fica essa coloração na pele, ela pode variar de rosa ao vermelho intenso, pode ser os eritrócitos periféricos, que estão, né, acumulados ali na periferia do corpo e ficou vermelho. É normal, certo? O eritroderma neonatal, assim como o vernix caseoso, são acontecimentos naturais, normais do recém-nascido. Entenderam? Vou passar aqui. Ó, tá vendo aí, ó, gente? Tem uma criança que é mais forte do que outras, mas a maioria é assim, ó. Essa massa lipídica, né, gordurosa, que vai servir para facilitar a passagem do parto. Ó, meu vernix não é sujeira, né? Tá dizendo aqui, na verdade, nas indústrias cosméticas e farmacêuticas tinham reproduzi-los há anos. De sua pele tem melhor manutenção térmica, menor quantidade de lesões e mais hidratação cutânea. É uma barreira contra infecções bacterianas e aumenta a plasticidade da pele do bebê, entre outros benefícios. Então, esse vernix caseoso, gente, não é para ser retirado, né, com pressão, fazendo pressão, colocando sabonete para retirar, né? Dá o banho normal e o que for saindo, vai saindo. Ele vai ser reabsorvido pelo corpo até as 48 horas. E serve como esse monte de coisa aí, como proteção. Além da passagem do parto, serve para proteção da pele também. Certo? Bebezinho mais lindo, Jesus. Outra coisa que a gente pode observar em um recém-nascido é a icterícia fisiológica. Alguém já ouviu falar o que é icterícia? Digam aí, já ouviram falar o que é icterícia? É uma palidez, né? Amarelado. A criança nasce assim. É aquela Aí coloca amarelada. uma incubadorazinha com as luzes, não é? Isso, é. Um grande exemplo para vocês só comparar de icterícia é uma pessoa com hepatite. Como é que uma pessoa com hepatite fica? Não é amarela? Toda amarela? Só que essa aí já é uma icterícia patológica, certo? O bebê ele vai nascer um pouco amarelado, que o nome é icterícia, só que é fisiológico. Quando eu disser assim, isso é um problema fisiológico, é uma coisa natural, certo? E se eu disser que é patológico, é o quê? Que está se associando a quê? É uma doença, né? É uma doença, certo? Então, a icterícia neonatal é um processo fisiológico, certo? Natural. Então, é esperado que aconteça. Surge após 48 horas e tem como causa a imaturidade das células do fígado, são as células hepáticas. Elas não estão ainda amadurecidas para realizar a hemólise, certo? Então, fica ali, vai ter uma quebra das hemácias exagerada, eritroblastos imaturos, certo? Então, vai ficar amarelado. Qual é o tratamento para a icterícia fisiológica? É a fototerapia. Quem sabe dizer o que é fototerapia? Fototerapia é o quê?
Coloca a criança como uma incubadora com umas luzes, não sei se é vermelha, É. coloca. Então, terapia, né, Tati? É o quê? Terapia. Corta a palavra. Tratamento, não é isso, gente? Terapia é tratamento. E foto vem de luz, certo? É um tratamento com luz. Então, lá na maternidade, existe uma luzinha vermelha, certo? Que vai colocar em cima do bebê. E se essa icterícia estiver muito forte, persistente, vai fazer um tratamento bem feito, certo? Com essa fototerapia, para fazer com que essas células, né, voltem ao normal e tire, acabe com a icterícia fisiológica, certo? E outra coisa que tem também na pele do bebê, do recém-nascido, vai ser a mancha mongólica. É uma mancha de forma irregular, de coloração azulada, localizada na região lombosacra ou sacra glútea, que desaparece por volta dos 10 anos. É mais comum na raça negra ou descendentes. Alguém já viu essa manchinha mongólica? Ó, quando o bebê nascer com essa mancha mongólica, que é o nome dessa mancha, quer dizer que esse bebê vai ficar escuro, com a pelezinha negra, mais escura, tá certo? Então, é mais comum na raça negra. Quer dizer que ele vai... Então, não é nenhuma doença, não foi pancada, não foi o médico que bateu, né? Na bundinha dele ficou a mancha. É uma mancha normal, né? Que tem a ver com a etnia, com a raça do bebê. Também vai ter a descamação fisiológica. Surge nos primeiros dias. Vai ficar a pele descamando em grandes retalhos, mais comuns no abdômen, mãos e pés. O bebê vai ter lanugem, são pelos longos, finos e ralos, localizados na face, orelha, dorso, membros superiores e inferiores, que vão desaparecer por volta do primeiro mês. Certo? São as características da pele do bebê, ó. Então, isso aí é o que, gente? É a lanugem. Então, é uma coisa normal também. A gente vai visualizar. E essa descamação também é natural, normal do bebê. As orelhas vão ter forma, tamanho e simetria, implantação e papilomas pré-auriculares. A acuidade auditiva pode ser pesquisadas através da emissão de ruído próximo ao ouvido e observar a resposta do reflexo cócleo-palpebral, que é o piscar dos olhos. Certo? Então, a gente pode estar também fazendo um incentivo para testar a acuidade, né, do ouvido, para saber se o bebê escuta, né? Então, pode estar testando aí um ruído no ouvido e observar se tem alguma reação palpebral, de piscar dos olhos. O nariz, a gente pode observar forma, permeabilidade, mediante a oclusão da boca e de cada narina separadamente, e ou a passagem de uma sonda pelas narinas e a presença de secreção serossanguinolenta. Então, fazer um teste no nariz também, né? Pode estar fazendo para ver se eles estão pérvios, tem permeabilidade. Boca, observar a conformação do palato, a presença de fenda palatina, de fissura labial, lábio leporino, o desvio labial que pode estar associado à paralisia facial, por traumatismo no parto, visualizar a úvula e avaliar o tamanho da língua, né? Gente, é muito importante que quando o bebê nasce, a gente vai fazendo a avaliação para ver se tem alguma irregularidade, né? Você sabe o que é lábio leporino? Acho que todo mundo já viu, né? Que é aquele cortezinho que tem aqui, ó, no lábio do bebê, né? Nem sempre é visualizado na hora da ultrassom. Então, algumas mães têm a surpresa de só visualizar esse probleminha assim que nasce, né? Que o bebê nasce. Então, o lábio leporino. É alguma coisa da genética, não é nenhuma doença, nada. Certo que com o tempo
se preferir, pode fazer a cirurgia, né, de fechar esse lábio leporino e a pessoa fica quase normal, né? Fica só com uma cicatriz pequenininha, mas de certa forma dá aquele impacto, né, gente, na mãe, quando vê o bebê, né? Com aquela cortezinho, mas não é nada de gravidade, nada que leve, né? Mais estético mesmo. Gente, estão ouvindo direitinho? Estou preocupada se tá. Quem está offline aí na tela, digam ok, está ouvindo? Tá, tudo ok. Aqui tá ok. Eu tô. Parece que hoje está melhor, né? É. Amém, Jesus. Então, é praticamente aqui observando a anatomia do bebê, né? Se ele tá bem, né? Ó, fissura de lábio de um lado, tem a fissura de lábio dos dois lados. Observar, ó, o palato, né? A úvula. Tudo isso aí tem que observar para ver se tá normal. Ó, tem uns que são bem acentuados, né, gente? Tem outros que são mais leves. O pescoço, curto e com mobilidade. Por volta dos 3 meses, a sustentação. Então, antes dos 3 meses, ele vai ficar soltinho, né? O pescoço é normal, né? Que tem que ter cuidado quando segura o recém-nascido, né? Para o carro do pescoço, ele não consegue se sustentar. Depois dos 3 meses, já consegue ficar mais durinho, né? O tórax é cilíndrico. Uma assimetria pode ser determinada por malformações de coração, pulmão, coluna ou arcabouço costal. Certo? Então, tem que observar também se está com assimetria. Se ele não tiver igualzinho, pode ser algum problema de má formação. Coração, pulmão, coluna e arcabouço costal. Certo? Os pulmões do recém-nascido. A respiração é abdominal, quando predominantemente torácica com retração indica dificuldade respiratória. Então, se tiver o tórax muito se expandindo durante a respiração, ele pode estar com dificuldade respiratória, certo? A frequência média da respiração de um RN é de 40 movimentos no RN, de termo, e até 60 no prematuro. Quem aqui se lembra do valor normal de uma frequência respiratória? Normal. Então, se a gente contar agora na gente, a inspiração e a expiração durante 1 minuto, o normal vai ser entre 14 a 20 movimentos respiratórios por minuto, certo? Então, se eu contar agora, entre nós que estamos normais, se nenhuma patologia, se nem, né, tá doente, o normal vai ser de 14 a 20. Então, uma pessoa que está com eupneia, um valor de respiração normal. Se tiver muito acelerado, se tiver com 25, 30, 35, ele vai estar com taquipneia. Isso quer dizer o quê? Que aquele paciente está com problema de respiração, tá, né? Tem que ver o que é o problema. E se estiver muito baixo, também é algum problema respiratório. Só que o bebê, gente, tem esse valor de respiração maior, certo? Então, o valor de uma respiração em um RN, quando o bebê ele for normal, a termo, ele vai ser por volta de 40 movimentos por minuto. E se o RN for de termo, né? E até 60 batimentos movimentos respiratórios por minuto se ele for prematuro. Entendeu? Então, se ele tiver com essa idade aí, prematuro pode ser 60 por minuto, é normal para ele, certo? E o bebê a termo vai ter de 40 movimentos por minuto. É normal para o recém-nascido. Estão entendendo? Então, se fosse para um adulto, uma criança maior com esse valor,
seria taquipneia, seria problema respiratório. Mas para o RN, o valor normal de uma respiração é essa aí, então tá tudo normal. Cardiovascular. A frequência cardíaca de um recém-nascido também é maior do que a de adulto, de uma criança. A frequência cardíaca do adulto ela é normal de 60 a 100 por minuto, certo? O RN ela vai ser entre 120 a 160 batimentos por minuto. Então, ele é mais acelerado, mas é normal para ele, certo? A presença de sopro em recém-nascido é comum nos primeiros dias e podem desaparecer em alguns dias. Então, né, é natural para ele. O abdômen é flácido. Se a gente inspecionar o abdômen dele, vai ser flácido. Distensão abdominal pode ser dividida a presença de líquido, visceromegalia, obstrução ou perfuração intestinal. Então, se estiver muito distendido o abdômen dele, pode ser algum problema, né? O aumento das vísceras, está bem aumentado, e fica grande o abdômen. Obstrução ou perfuração intestinal, que é um problema grave, né? Se a gente visualizar um abdômen muito distendido, pode ser algum problema, certo? E a genitália, a fimose, a fisiológica ao nascimento. Então, lá na genitália masculina, pode ter uma fimosezinha. Então, assim que nascer é normal. E a feminina pode haver secreção esbranquiçada nos primeiros dias, que também é normal, fisiológico. Daqui a pouco eu vou parar um pouco para a gente falar sobre isso aí, certo? Gente, então, neonatologia, gente, é basicamente isso, certo? É falando do parto, da hora do parto, dos cuidados imediatos ao recém-nascido, dos cuidados imediatos, né? E a gente tá vendo agora também um pouco da anatomia do recém-nascido. O que é tido normal e o que é tido patológico, né? Que a gente pode estar observando, olhando e analisando para ver se realmente precisa de algum cuidado ou se é fisiológico, né? Que é aquilo esperado, que até o que parecia ser anormal é de extrema importância para ajudar em algumas condições do recém-nascido, certo? Então, a gente está vendo tudo isso que é importante e os cuidados com o bebê são extremamente importantes quanto a isso. Daqui a pouco vai acabar, deixa eu ver quanto tempo. Tá um pouquinho. Então, a gente vai dar um intervalo, gente, de... Né, quanto tempo é bom para vocês? 5 minutos, tá bom? Tomar uma aguinha, né, e voltar, certo? No meu é 3 horas. E vocês também é 3 horas? 2h56 no relógio, certo? 55. Então, lá para as 3h03, 3 por aí, certo? A gente volta. Para descansar um pouquinho a mente, certo? Tomar uma aguinha. Tomar um café. Cafezinho, né? Friozinho bom. Certo? Até mais.